Olá, meus amados irmãos, graça e paz. Eu sou a pastora Luciana Diane e o vídeo de hoje é para dar sequência ao vídeo de libertação financeira. Essa é a parte 2 e nesse vídeo eu vou te ensinar como você resolve essa situação. Mas se você não está inscrito no canal ainda, se inscreva no canal, deixe o seu like, faça os seus comentários e compartilhe esse vídeo. Bom, eu quero começar explicando a respeito de oferta remissiva, oferta pela culpa ou altar remissivo. É tudo a mesma coisa, só muda a nomenclatura, ok? Toda vez que um homem peca, pratica uma transgressão, uma iniquidade, ele atrai morte para sua vida, ok? Como está escrito em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte, ou seja, a recompensa do pecado, de uma transgressão ou de uma iniquidade é morte, certo? E eu quero te trazer um conceito a respeito de altar. Altar na Bíblia representa lugar de adoração, de reverência, de oferta, de gratidão, de fé, de compromisso, de restauração e de remissão. E toda vez que o homem se desvia dos caminhos do Senhor, ele está rompendo com o seu compromisso e por isso o altar de adoração, de reverência, é rompido e é quebrado. Ou então, uma pessoa que não estava ainda na presença do Senhor, não conhecia o Senhor ainda, o altar dela estava quebrado, estava comprometido, porque estava vivendo no mundo de qualquer forma, né, não tinha compromisso com Deus. Então, ou uma pessoa desviada, ou uma pessoa que não está ainda nos caminhos do Senhor, que de repente se converte, precisa reparar o seu altar. Para isso, além de se arrepender dos seus pecados, iniquidades, além de confessar, além de fazer atos proféticos, é preciso também fazer essa oferta de remissão ou oferta pela culpa, justamente para remir esse altar. E eu quero te explicar hoje como que vai funcionar e quero te explicar o significado disso. Muitos questionam a respeito da obra da cruz. Se com a obra da cruz Jesus já não fez tudo. Eu quero te dizer que a obra da cruz, quando Jesus morreu naquela cruz por mim e por você, ele morreu pelos nossos pecados. Ou seja, tanto é que depois que Jesus vem, não precisa mais fazer sacrifício de animais. Por quê? Porque Jesus foi o sacrifício perfeito. Ele derramou sangue, sangue é moeda espiritual, ok? Pelos nossos pecados. Porém, a culpa do pecado continua ali. E a pessoa precisa fazer a remissão pela culpa, não pelo pecado. O pecado Jesus levou na cruz. Amém? Agora, a culpa, isso o homem precisa fazer a remissão, certo? Então, eu quero te dizer que existe uma confusão muito grande, porque as pessoas elas confundem salvação com vida abundante. Aquela pessoa que vem para Jesus, aceita Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, começa a ter um caminhar com o Senhor, batiza nas águas, começa a frequentar a igreja, é uma pessoa salva. Só que muitas pessoas estão salvas, mas não estão vivendo a vida abundante, a plenitude que o Senhor promete, ok? Então, essa palavra é para aquelas pessoas que, além da salvação, também quer viver plenitude, certo? E o Senhor nos promete isso. Então, eu quero ler um texto que está em Levítico 5, 17 a 19, que diz assim: E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, ainda que o não soubesse, contudo, será ela culpada e levará a sua iniquidade. Parar um pouquinho para falar o seguinte: esse texto que eu comecei a ler fala claramente
que é para aquela pessoa que tem consciência do pecado e para aquela pessoa que não tem consciência do pecado. Ou seja, esse texto ele aborda pessoas que se desviaram e pessoas que estão chegando no Evangelho e que não conhecia as leis espirituais, ok? Vamos dar sequência. E trará ao sacerdote um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimação, para expiação da culpa, e o sacerdote por ela fará expiação do erro que cometeu sem saber, e ser-lhe-á perdoado. Expiação de culpa certamente se fez culpado diante do Senhor. Então, você já deve ter ouvido falar que o Senhor, ele perdoa os pecados, mas ele não tira a consequência do pecado. O Senhor Jesus perdoa os pecados, mas ele não remove a consequência do pecado. E é exatamente isso que nós vamos trabalhar, ok? Para que a consequência dos seus pecados, das suas transgressões, das suas iniquidades e também das iniquidades dos seus antepassados, para que essas consequências venham cessar na sua vida. Amém? Então vamos lá. Por quais iniquidades se deve fazer essa remissão? Então, eu acabei de falar que tem a questão dos antepassados. Então, eu quero também trazer um texto para te esclarecer a respeito da remissão que você tem que fazer sobre as iniquidades dos seus antepassados que estão prejudicando a sua vida. Eu quero trazer um texto que está em Juízes, mas eu vou trazer o contexto para você entender. Gideão foi escolhido por Deus para confrontar os midianitas que estavam dominando ali sobre Israel naquela época, certo? Então, chegou um determinado momento que o Senhor falou para Gideão. Os deuses dos midianitas era Baal. Então o Senhor fala, vai na casa do teu pai e remove, destrona aquele trono de Baal e levanta um altar para mim no lugar daquele trono de Baal que estava na casa do pai de Gideão. Por quê? Porque ele ia para a guerra. E o Senhor sabia que se ele fosse para a guerra, com uma brecha do pai de Gideão, uma iniquidade do pai de Gideão, por quê? Porque ele estava indo confrontar quem? Os midianitas. O deus dos midianitas era Baal. Como é que ele ia confrontar Baal, sendo que tinha uma estátua do pai dele ali? Ok? Então era uma brecha. Então o Senhor, antes dele ir para a batalha, o Senhor fala isso para ele. Então vamos ler? Juízes 6, 24 e 28. Gideão construiu ali um altar em honra do Senhor e lhe deu este nome: o Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra dos Abieritas. Bom, então primeiro Gideão, ele levantou pela vida dele um altar ao Senhor, ok? Então vamos dar sequência. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, para o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Assim, Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Mas, com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com o poste sagrado ao seu lado, cortado, e com o segundo novilho sacrificado no altar recém-construído. Então, através desse princípio que eu quero te ensinar, ok? Toda vez que tem um altar
um altar de iniquidade na vida dos seus pais e dos seus antepassados ou na sua vida, esse altar ele precisa ser remido, ok? E é com essa oferta de remissão que eu estou dando sequência no vídeo, vou te explicar certinho como que você vai fazer, que você vai destronar esse altar de iniquidade, levantar um altar ao Senhor e toda essa maldição na sua vida financeira vai cessar e vai parar. Então, para quais iniquidades que tem que ser levantada essa oferta de remissão ou esse altar de remissão? Jogos de azar, todo envolvimento com prostituição, tanto aquela pessoa que pagou para ter um relacionamento com uma prostituta, ou aquela pessoa que se prostituiu, ou de repente uma pessoa que tinha uma casa de prostituição, enfim, todo envolvimento com prostituição. Todo envolvimento com roubos, pequenos furtos, desvio de dinheiro, problemas de terra, a pessoa roubou terra, pegou a terra que era do outro, drogas, bebidas, cigarros, todo tipo de ocultismo, de satanismo, oferenda a demônios, entidades, derramamento de sangue, incluindo o aborto provocado e também o aborto espontâneo. Aqui eu quero te esclarecer que o aborto espontâneo é uma consequência de iniquidades dos pais e dos antepassados, ok? Então você precisa levantar um altar porque essa consequência está vindo para a sua vida por conta de uma iniquidade cometida pelos seus pais e pelos seus antepassados. E também para que essa maldição venha cessar na sua vida. Adultério, idolatria e práticas da nova era, ok? Então, para quem fazer ou essa oferta remissiva, ou para quem levantar esse altar remissivo? De acordo com os textos, né, sobre essa oferta que estão em Levíticos 5 e 6, essa oferta é entregue para o sacerdote. O sacerdote nos dias de hoje somos nós, pastores, ok? Então, você vai entregar na mão do sacerdote que estiver te assistindo, te acompanhando no processo de cura e libertação, porque esse sacerdote ele tem a incumbência de receber essa oferta e, além de te desligar dos pecados e das iniquidades que você está confessando para ele tem a incumbência de apresentar essa oferta, né, esse altar remissivo ao Senhor, para poder arrancar da tua vida aquelas iniquidades que você está confessando para ele, ok? Então é uma oração intencional, é uma oração específica, certo? Eu quero que você entenda que a palavra ela tem poder e a oração ela tem um poder muito grande, ok? As palavras liberadas numa oração ela tem o poder de te desligar da maldição e te ligar à bênção, certo? Se você colocar no gasofilácio de uma igreja ou entregar na mão que não saiba, não tem esse entendimento, não tem esse conhecimento, e se essa pessoa orar como uma oferta comum, não vai acontecer nada. Eu já recebi muitas mensagens de pessoas que tomou esse conhecimento da oferta de remissão, fez na vida de um pastor ou entregou na igreja e não teve mudança, porque não fez da forma correta, certo? Então precisa ser entregue para esse pastor, para essa pastora que está te acompanhando, te assistindo, certo? Então, como fazer? Primeiro, o Espírito Santo ele vai te convencer daquelas iniquidades que estão trazendo maldição para a sua vida. Então, primeiro, o Espírito Santo te convence daqueles pecados, daquelas iniquidades. E aí, então, você vai pedir para o Senhor te revelar o valor que você deve fazer pela oferta remissiva, por cada uma dessas iniquidades que eu falei agora há pouco. E o Senhor, ele vai te dar o valor. Ele fala. E se o valor que ele colocar no seu coração for um valor que você não tenha condições
de dar de uma única vez, pergunte para o Senhor como que você pode fazer essa oferta. E Ele vai te dizer, e eu te garanto que Ele não vai te dar um fardo maior que você possa carregar. Ele não vai te extorquir, porque o Senhor é Deus de misericórdia. Quem faz esse papel de extorsão, né? Quem faz esse papel de extorquir é o próprio Satanás, certo? Muitas pessoas que vêm para Jesus e que estavam nas trevas, sabe o tanto que Satanás, ele pede dinheiro, ele pede, enfim. Então é ele que quer acabar com a vida financeira, o Senhor não. O Senhor, ele quer trazer a restauração. Então não se preocupe. Eu tenho muitas pessoas que eu acompanho, que eu faço processo de cura e libertação, e elas chegam já falando, pastor, ó, Deus falou o valor, falou para eu fazer assim, assim, assado, enquanto às vezes tem pessoas que o Senhor dá a quantidade real e até os centavos. Então, o Senhor fala. Bom, esse mesmo procedimento que você vai fazer pela sua vida, você vai fazer em relação aos seus antepassados. Porque aquela maldição que veio para a sua vida, através das iniquidades dos seus pais e dos seus antepassados, também precisa ser rompida. Então você vai fazer, né, orar para o Senhor te dar um valor pelas iniquidades suas e também dos seus pais e antepassados. Não coloca tudo num pacote, ok? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E aí então, você vai entregar para o pastor que eu acabei de falar e essa pessoa vai orar de forma correta e vai te desvincular dessas maldições e dessas iniquidades. E eu quero agora falar para você quais os benefícios da oferta de remissão. Primeiro, abrir portas que estavam fechadas. Segundo, paralisar maldições. E nesse segundo benefício, eu quero trazer também um contexto para vocês que está em 2 Samuel 24. O rei Davi chegou um momento do seu reinado que ele decidiu fazer um recenseamento, ele não consultou o Senhor e era algo que o Senhor não tinha pedido para que ele fizesse. E ele entendeu que ele tinha pecado, ele se arrependeu, mas o profeta Gade chegou diante dele e falou para que ele viesse escolher 3 maldições. Deus, ele deu a opção dele escolher a maldição. E ele falou que ele queria estar na mão do Senhor, porque o Senhor é misericordioso, ele não queria estar na mão de homens. Então veio uma praga sobre Israel e começou a matar muitas pessoas. E olha o que está escrito em 2 Samuel 24, 18 a 19, para você entender como essa situação terminou. Naquele mesmo dia, Gade foi dizer a Davi, vá e edifique um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi para lá em obediência à ordem que Gade tinha dado em nome do Senhor. Então Deus deu a solução para ele, como ele resolver aquela situação. E aí, Davi foi obediente. Em 2 Samuel 24, 24 e 25 diz assim, mas o rei respondeu a Araúna, não, faço questão de pagar o preço justo, porque depois que o Senhor deu a direção, ele foi para aquele lugar, para aquele proprietário comprar aquele onde o Senhor tinha falado para ele levantar o altar. E Davi, ele pagou o preço correto, o preço justo. Então, dando sequência, não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Davi comprou, pois, a eira e os bois por 50 peças de prata. E Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e a praga parou de destruir Israel. Ok? Então, o segundo benefício, paralisa maldições. Terceiro, cessa dificuldades financeiras, os ciclos de perdas, as enfermidades e tudo aquilo que estava comprometendo a sua vida pela consequência da culpa pelo pecado. Mais um benefício,
retira as finanças do império das trevas e traz para o reino da luz. E mais um benefício, remove a sua vida da morte, porque onde o pecado, e a iniquidade provocou morte, a oferta pela remissão vai trazer vida. E eu quero trazer mais um texto, esse texto é do Novo Testamento, ok? Para confirmar tudo aquilo que eu tenho te ensinado. E em Lucas 5,14, eu vou ler o texto daquele leproso que chegou para o Senhor e pediu para que o Senhor Jesus curasse ele. Então, olha o que o Senhor Jesus diz em Lucas 5,14. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhes sirva de testemunho. Ou seja, depois que Jesus curou o leproso, ele mesmo, próprio Jesus, orientou que ele fosse procurar o sacerdote para fazer oferta pela sua purificação, pela sua culpa, porque o leproso naquela época era uma pessoa maldita, ok? Ela estava carregando alguma consequência de alguma iniquidade dela, pessoal, enfim. Então, esse texto, ele faz menção ao texto de Levítico 14, 2 a 32, ou seja, esse texto de Levítico 14, 2 a 32 vai falar como que era a orientação pela purificação da lepra, ok? Então, Jesus poderia fazer a obra completa? Claro que sim, mas o Senhor, como eu disse naquele texto, foi no primeiro vídeo desse tema libertação financeira, que o Senhor diz na sua palavra que ele não veio, abolir a lei, ele veio cumprir a lei. E através desse texto você tem essa confirmação, ok? Então aí o leproso vai se apresentar ao sacerdote, vai ofertar pela sua purificação. Ele foi curado e então ele tinha que completar o processo. Amém? Então, como resolve? Fazendo todo um resumo. Primeiramente, você precisa confessar com arrependimento no seu coração para um pastor ou um líder da sua confiança que tenha entendimento de cura e libertação. Esse princípio está escrito em Tiago 5,16. Depois você vai se alinhar com a palavra de Deus, como diz em Efésios 4,28. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Ou seja, aqueles pecados, aquelas iniquidades que você cometia, depois de confessar, depois de se arrepender, você não vai praticar mais, você vai se alinhar com a palavra de Deus, ok? E terceiro, você vai fazer uma oferta de remissão pelas suas iniquidades e pelas iniquidades dos seus pais e antepassados. E eu tenho certeza que a sua vida financeira vai ser remida e você então vai começar a viver a plenitude, as promessas que o Senhor tem para a sua vida. É uma das questões que mais traz testemunho, é o altar remissivo. Espero que esse vídeo tenha sido tremendamente abençoador na sua vida. Um beijo no coração e até o meu próximo vídeo.